Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 24 de agosto de 2014. No programa de hoje você vai conferir. Campo da Vermelha vai passar por reformas. O estádio mais antigo do futebol amador finalmente vai ganhar um gramado. Vamos falar também dos cadeirantes que fizeram homenagem a Teresina. E no futebol profissional, um bate-papo com o auxiliar técnico do River. Ele fala do atual momento do futebol brasileiro na temporada. E claro que não poderia ser destaque no programa de hoje, River entra em campo hoje contra o Interporto. E em nossos estúdios, um bate-papo com Jânio Rezende, Gilmar Silva, o ex-jogador de futebol Batistinha e o nosso querido J. Araújo. Então, não saia daí porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, bom dia. O Esporte 10 começa hoje falando dos cadeirantes. Na Zona Leste de Teresina aconteceu a maratona dos cadeirantes em homenagem à capital piauiense. No Planalto Uruguai, Zona Leste de Teresina, aconteceu uma maratona. Mais uma maratona diferente, com os cadeirantes que competiram pelas ruas do bairro. Mesmo em busca da premiação, para muitos, o importante era estar ali. Tem muitos de nós que ficam em casa, não se aceitam, e um evento desse é muito importante pra gente se sentir útil, pra gente brincar, se divertir, se reunir e ver que nós também podemos ser felizes. A questão do esporte, do lazer é muito importante para nós pessoas com deficiência. Que as pessoas veem mais a gente, a nossa deficiência, e se importam mais um pouco com a gente, e a gente tem mais habilidade com as coisas, né? Eram 72 competidores que percorreram 100 metros, que foram divididos em categorias. São divididos em tetraplegia, paraplegia e paralisia infantil, sendo que em todas elas corre masculino e feminino. E ao final eles ganham uma premiação muito especial. Muitos deles saem daqui alegres, não só em ter ganho, mas também em ter participado e já com uma premiação que vai valer para a vida toda. Essa foi a 8ª edição do evento, que pela primeira vez entra no calendário de aniversário de Teresina. Além de ter entrado no calendário, aumentou também os dias. A gente agora é realizado em 3 dias. A gente tem primeiro no sábado as eliminatórias, no domingo a semifinal e fechando no aniversário de Teresina a final, a grande final. Depois do sucesso da 8ª edição, a expectativa agora é para a 9ª edição no ano de 2015. Os organizadores esperam que competidores de outras cidades do estado do Piauí ou até mesmo do Brasil possam fazer parte da festa da Maratona dos Cadeirantes. Porque aqui nós temos um cadeirante que participa, que é de Barras. Então, a gente quer fazer com que não venha só gente de Teresina, que não venha só cadeirante de Barras, mas que venha de todo o estado do Piauí e até quem saiba do Brasil. E fazendo assim com que a maratona se expande mais. O final da maratona foi assim, regada a uma boa música. A galera tá de parabéns ao Bené Júnior pela organização. Falando agora de futebol amador, o Campo da Vermelha, depois de muito tempo sem ser visto por ninguém, agora volta a ser reparado pelo poder público e vai ganhar reforma, vai ganhar uma nova iluminação, um novo gramado e um novo conforto para os jogadores que praticam o esporte amador ali no Campo da Vermelha. O Campo Dom Bosco, ou melhor dizendo, o Campo da Vermelha, vai passar por reformas. E o último jogo foi na final do futebol feminino. O campo, como vê, ele é não é totalmente plano. E quando veio como motivo para a reforma, o time aqui surgiu como se fosse só uma coisa normal, sem ser esporte nem nada. A reforma ainda não está muito assim como desejado não, mas a gente está aí, né? Esperamos que o futebol feminino tem apoio. Vai ficar melhor, porque tá um pouquinho ruim, muito buraco, tem muita areia, muito ruimzinho um pouquinho. A gente é amador, mas isso é muito importante pra gente, então essas reformas têm que ser feitas e o mais rápido possível, porque a gente gosta muito de estar aqui. Os organizadores fizeram com que as equipes tivessem uma entrada padrão FIFA.
Já as jogadoras tinham um só pensamento, a conquista do título. A geração já vem de muitos anos aí jogando, agora estamos com um time novo, mas estamos esperando a vitória. A gente está confiante, vai mostrar o que sabe e com fé em Deus sair com resultado positivo. O Campo da Vermelha ficará pelo menos 4 meses sem futebol. Até lá, os coordenadores de esporte terão que esperar. Está fazendo essa divulgação, essa brincadeira aqui para as meninas, para que seja um belo torneio, uma bela brincadeira aqui com elas. E quando parar o campo e tiver tudo já controlado, tudo no seu devido normal, o campo estiver bom, nós pretendemos dar mais início nesse torneio, fazer um torneio melhor. Com as reformas, os atletas terão mais conforto e qualidade de gramado. Vai ser com vestiário, vai ter uma grande reforma, também vai ter aonde que as pessoas possam sentar, né? Na despedida do Campo da Vermelha, a goleira Larícia foi quem roubou a cena, fazendo várias defesas, apesar do peso. Olha, e além de fazer a defesa, a decisão foi para os pênaltis. Ela pegou 3 pênaltis, dando o título à equipe que ela defende. E também o Campo da Vermelha, o famoso defuntão, já estava merecendo essas reformas. Falando ainda de futebol amador, falando do Campeonato Sub-15 que aconteceu na região do Grande Disseu. Lá, garotada, mandou ver. O Campeonato Sub-15 do Disseu 2 chegou ao seu final. Em campo, Fundação Jardim Europa e Interparque. Com um jogo equilibrado, os jogadores procuravam o caminho do gol. Mesmo com toda a poeira que tomava de conta do jogo, os garotos não desanimavam. Então o placar final foi de 0-0 e a decisão foi para os pênaltis. Vai bater, garotinho, pra fora! Gabriel, ele corre, bate e faz. E o Interparque conquista o Campeonato Sudeste Sub-15 aqui no Carlos, na região do Grande Disseu. O estádio recebeu bom público para a festa do Interparque. Campeão! Que responsabilidade, bateu o último pênalti e deu o título ao Interparque. Eu tava tranquilo, eu já tinha escolhido o canto que eu ia bater. E esse gol dedicar ao meu pai, que hoje está no céu. E a gente vai continuar trabalhando com foco para poder ser campeão mais uma vez. Com a ajuda dos meus companheiros aí, do Gabriel aí, que mereceu esse título aí, um moleque, humildade. Foi isso aí, consegui dar o título ali pro meu time. Com o troféu entregue ao campeão, os organizadores dão mais detalhes sobre essa competição. Todo campeonato a gente tenta organizar e alguns ajudantes colaboraram com a gente, com patrocinadores. E foi com muita luta que chegamos a uma final bem organizada, graças a Deus, com 2 grandes times. Lutaram até o final, um jogo bonito, um jogo honesto, né? Jogaram com um esportivo muito bonito. E é isso aí. Damos parabéns e agradecer a todos que colaboraram com a gente. Tá de parabéns também pela organização, viu? O torcedor compareceu, o Gilvan Cabeção era o grande narrador aí nessa decisão do Campeonato Sub-15 na região do Grande Disseu. Olha, eu vou começar o nosso debate aqui conversando com o Batistinha, ex-jogador de futebol profissional. Batistinha, dá para observar aí que a garotada do Sub-15 trabalha forte, o Campo da Vermelha passa por reformas. Eu queria agradecer a sua participação no programa de hoje, Batistinha. Bom dia. O que é que nós podemos esperar dessa garotada do Sub-15, você que hoje ensina a garotada a jogar futebol? Bom dia, né? Agradeço aí pelo convite. Eu acho que, acima de tudo, é uma condição melhor para esses garotos em todos os sentidos, né? Eu acho que, a princípio, você tem que começar a dar uma estrutura psicológica a esses garotos, né? Porque muitos garotos desses vêm de periferia, garotos que vêm com problemas familiares, né? Até mesmo de pai e mãe, um garoto que, de repente, não tem uma alimentação adequada. Eu acho que deve começar por aí, né? Porque a questão de você colocar o garoto em campo, sem essas condições, daqui a pouco o garoto vai render o que realmente ele tem que render para ser um atleta profissional e até mesmo ser um cidadão, né? Caso não venha a ser um jogador, mas que seja um cidadão. Mas para isso tem que ter toda essa condição, porque essa condição, o garoto de repente desbanda para o lado errado e daí para você recuperar esse garoto já fica mais complicado ainda. Agora, Batista, dá para observar que hoje nós estamos entrando nas altas temperaturas e dá para observar que os jogos estão acontecendo à noite. Uma boa pedida? Dá um outro rendimento ao atleta? Eu creio que sim, né? Porque a questão, né, do nosso clima aqui, principalmente quando chega nesse período agora, de setembro até dezembro, realmente é muito quente. E com certeza,
tira um pouco da qualidade do futebol desses garotos, porque desgasta mais. De repente o garoto não tem uma alimentação adequada para suportar, de repente, nesse clima, o tempo do jogo. Então, à noite já dá mais uma aliviada, o garoto já rende mais um pouco, porque o clima já favorece um pouco já para que ele possa realmente desenvolver melhor a sua técnica, né, o seu desenvolvimento físico dentro de campo. Jota Araújo, bom dia, Jota. Retornando depois do Bancada Brasil, agora aqui para o Esporte 10. Jotinha, futebol amador sempre em alta, sempre atletas que se superam a cada partida, a cada dia, ou à noite, ou à tarde, mas dentro do Sub-15. Como é que você vê essa garotada tentando alcançar o seu lugar dentro do futebol profissional? Bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a todos. Muito louvável a iniciativa do pessoal do Disseu, lá do Campo Carlos Lima, em fazer um torneio valorizando as categorias de base. Como o exemplo clássico, como você acompanhou o Sub-15. E esse trabalho sendo feito de forma amistosa, forma que agrade a comunidade, que possa integrar a grande região do Disseu Arco Verde, como foi o exemplo disso. Você viu aí a Fundação Jardim Europa contra o Interparque, em uma decisão que chamou a atenção da comunidade do Grande Disseu, do estádio Carlos Lima. É isso que a cidade precisa. É isso que precisa ser feito em outros cantos da cidade. Parabéns também ao pessoal da Vermelha, que você tocou também no assunto, pela reforma do estádio Dom Bosco. Estava precisando, o defuntão, como muita gente chama o Campo da Vermelha, em ter uma reforma oportuna e necessária, porque berço de vários jogadores, o Campo da Vermelha. Vários jogadores também saíram do terrão, também mereciam quanto antes essa reforma. Tá de parabéns, muito oportuna essa reforma do Carlos Lima e muito oportuna também a competição na revelação de novos talentos, porque é o futuro do nosso futebol. Isso. Queira ou não queira, é o futuro dos nossos clubes. Se forem observados com carinho, se forem analisados da forma correta, eu não tenho dúvida de que daqui a 3, 4 anos possam estar vestindo as camisas de nossos clubes. E só lembrando que, por que é de Funtão? Porque o Campo da Vermelha fica ao lado do cemitério. E ali do ladinho. Isso, é por isso que tem o nome de Funtão. E ali no Campo da Vermelha, como disse o Jota Araújo, grandes jogadores foram revelados ali. Bilé, que jogou no Flamengo, Ribamar, que era o goleiro do Flamengo, Zé Filho, que jogou no River, Preto, que jogou no Parnaíba. Eu também joguei na Vermelha. Eu comecei lá. Jane, você que é da região do Grande Disseu, uma boa iniciativa, né, da garotada aí, trabalhando à noite para dar um ânimo a mais, medalhas, incentivo para esses garotos. Sub-15 também em alta, Jane, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia a todos. Olha, eu acho que o retrato maior dessa garotada que começa é o próprio exemplo aqui, até que o Batistinha, né? Começou também, né, Batistinha? Isso. Lá no terrão, na terra, jogando descalço. A cada mês trocando a unha, né? Dando renovando de bola, renovando as unhas. Janito, tu tocou num assunto interessante, porque eu conversando com o técnico Paulo Ricardo Moroni, que hoje é o técnico do Piauí, e ele falou, olha, aqui no Piauí vai ser inesgotável você ter atletas. Sabe por quê, Sidney? Por quê, professor? Porque os atletas começam com os pés descalços. Lá fora não, ou vai pra quadra ou vai pra grama. E aqui não, aqui a gente começa mesmo, o famoso peladão mesmo, não, descalço e vai embora. Eu acho que, e é por isso que eu estou exemplificando aqui a questão do Batistinha, até pela questão de ter nascido, né, ter vindo profissionalmente dessa base, do chão, da terra. Foi jogador profissional, todo mundo sabe. Eu acho que ali, pare com cima, não há que se discutir. O Batistinha também foi por onde passou, pela Bahia, por São Paulo, tantos outros times. E hoje também o Batistinha tem seu lado profissional, mas também tem seu lado de trabalhar com essa garotada. E o que a gente vê hoje nos bairros de Teresina, exatamente esse trabalho. Tem muita gente boa aí trabalhando esses garotos, né? Eu acho que tem que ter personalidade quem trabalha com garoto. E eu vejo muito lado também da questão do profissional, daquele que jogou, daquele que já atuou dentro de campo e que tem um exemplo a passar, né, como jogador de futebol. Eu acho que é isso que faz o Batistinha e faz muito bem. Eu já tive a oportunidade de acompanhá-lo também já em alguns trabalhos. E em todos os bairros, o que a gente pede a esses profissionais que cuidam desses garotos é que possam realmente fazer um trabalho, que possam estudar bastante. Tá aí a própria internet, que você hoje, dali você está dentro da sua casa, você tem como ver, estudar, fazer um trabalho psicológico, né, Gilmar? O Gilmar também, que com certeza também acompanha isso muito de perto. E é essas pessoas que trabalham com esses garotos que tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo.
na hora do seu trabalho, mas principalmente também quando não está trabalhando. Porque o garoto, ele se espelha muito naquilo que ele chama de professor. Então o professor tem que ser professor na hora do trabalho, dentro do campo, ensinando, e tem que dar exemplo também familiar. Né? Tem que dar exemplo também fora. Ser profissional, se ele está apenas à noite ou à tarde, que não é só o lado profissional, se ele é um pedreiro, se ele é um médico, se ele é um carpinteiro, se ele é um engenheiro civil, não importa. Mas se ele quer se dedicar até a escolinha a trabalhar, que ele seja um exemplo dentro de campo trabalhando, mas que seja um exemplo também fora de campo, para que ele possa espelhar aquele garoto no que ele faz fora e o que ele está fazendo dentro de campo. Sim. Tem que dar exemplo. E o Gilmar Silva esteve presente comigo nesse jogo lá no Disseu, e o que nós conversamos, Gilmar, é a respeito do toque, né? A garotada já tem um toque de bola já sensacional. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Ciro. Bom dia a todos, né, que no momento, né, estão assistindo o Sport 10. Não querendo ser saudosista, mas o futebol do Piauí, os seus melhores momentos no futebol profissional foram com jogadores revelados aqui no Piauí, né? Nas escolinhas e na antiga, hoje, Fundesp, FAGEP, né? Que vários bons jogadores do futebol do Piauí passaram por essas escolinhas também na CEMEL. Eu confesso que há um bom tempo, Ciro, não tinha ido lá no campo do Carlos Lima, né? E gostei muito do futebol, bem movimentado, aquele sábado. Os goleiros fizeram a fé, enfim, pegaram um pênalti. Eu acho que a renovação do futebol no nosso estado, em Teresina principalmente, são as escolinhas, porque às vezes você vai hoje nos bairros da capital e só vê veteranos jogando. Nada contra veteranos, né? Mas já fizeram a sua parte. Mas para mim foi uma novidade. Eu aparecer no sábado à noite no Disseu e ver. Principalmente o horário, né? O horário e garotos de 15 anos de idade. 15, 17, 19 anos. Eu acho que você tem que fazer realmente competições com jogadores que já passaram, já jogaram futebol profissional. Mas o mais interessante é os bairros trabalharem realmente com categoria de base. Até sobre o que o Gilmar tocou também, alguns bairros aqui de Teresina acabaram com a fábrica de valores, jogadores jovens. Acabou. Isso. Alguns bairros só querem fazer campeonato de 30, 40, 50. Isso. Nada contra essas categorias mais avançadas, mas os jovens da região, das regiões que ficam carentes de competições, seja de novos e também das escolinhas. Tem bairro que não existe categoria. Exato. Tem muitos. Tem vários bairros que só tem mesmo a categoria de veteranos. Só. Veteranos, e aumenta consequentemente, com a falta de iniciativas assim, infelizmente a violência aumenta. Verdade. Batistinha, você que trabalha hoje com a categoria de base, você está encontrando dificuldades em relação às competições para esses garotos? Ou há competições de nível? Bem reduzido as competições, né, nessas categorias sub-12, sub-13, sub-14, sub-15 são bem reduzidas. Isso aí faz com que a gente não revele garoto, porque não tem competição para mostrar esses garotos. Só treinar também não é bom. O garoto não se sente motivado. Então você tem que ter vários torneios, campeonato por aí, para você expor os seus garotos, mesmo para ele já começar a acostumar a competir, né? Acostumar já a trabalhar essa cabeça do garoto em competição. Porque o garoto só treina. Quando sai para competição, o garoto já sente. De repente não é aquele garoto, né, o mesmo de um treinamento. Né? Tem que começar a acostumar também com competição. Tá certo. Olha, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos discutir aqui o futebol brasileiro. Um bate-papo com o novo auxiliar técnico do River, Capitão. Em pauta também no próximo bloco, Copa Citricon e os Jogos Olímpicos que irão acontecer em Parnaíba. Não sai daí, eu volto já já.